Olá, amigos! Depois de estudarmos o Evangelho de Mateus e de João, que eram estudos introdutórios, vamos agora começar a meditar em profecia. E achei que era importante fazer este vídeo introdutório à profecia, porque a maior parte das pessoas tem um conceito errado do que é profecia. E ficam todos muito interessados na profecia porque querem saber o futuro. Há realmente, posso dizer, um caminho que Deus estabeleceu. Nem todos os pormenores do caminho estão determinados, mas há um caminho para o fim, que será o juízo. É quando Deus vem julgar o mal. Porque nós vivemos num mundo onde existe o mal e o bem, e desde o princípio, quando houve o primeiro pecado, Deus anunciou que ia julgar o mal, que havia um fim para esse mal. Então a profecia tem muitas nuances, mas o principal que devemos perceber é que profecia não é adivinhação. O profeta de Deus é aquele que transmite a mensagem de Deus, mas sempre com o objetivo de alinhar o homem com Deus, de reatar o relacionamento do homem com Deus. Por isso é que os profetas, que são de Deus, os profetas verdadeiros, estão sempre com esse intuito de levar o homem ao arrependimento e a voltar a ligá-los a Deus. Dizem que o termo religião é religar a Deus. Mas todas essas religiões que nós conhecemos são meios que os homens criaram para chegar a Deus. Existem muitas religiões, são esses meios. Jesus é uma pessoa, não é uma religião. E Jesus é aquele meio que Deus, da parte de Deus, unilateral, vai fazer essa ligação. As religiões são os caminhos que os homens fazem com rituais, com esforços, com métodos. E algumas religiões, a religião cristã, também acredita em Jesus e prega em Jesus e depois adiciona os seus meios, os seus rituais, porque tem que ser de joelhos, porque tem que ser uma reza desta maneira, porque os cultos devem ser desta ou daquela maneira. Toda a profecia, ela aponta para Jesus, o único caminho, e para essa ligação dos homens a Deus. Eu criei aqui um PowerPoint que eu vou usar para falar um bocadinho desta introdução à profecia, muito resumida. Depois, se acharmos que é preciso fazermos mais vídeos a explicar outros pormenores. Eu estou a preparar um estudo sobre o livro de Daniel, que é o profeta que equivale mais ou menos ao Apocalipse do Novo Testamento. Este é como se fosse o Apocalipse do Velho Testamento. É uma introdução à profecia. Eu agora vou-me afastar um bocadinho e vou usar esta apresentação que eu criei para me orientar aqui, para eu não me alongar a falar muito. Então, vamos aqui definir o que é o profeta. O profeta. Existiam palavrinhas no Antigo Testamento, nós vamos sempre orientar-nos pela Bíblia. No Antigo Testamento, esta palavrinha que era roé, vem de um verbo que quer dizer ver. O termo vidente era o primeiro nome que se usava para os profetas. Depois passaram a ser chamados profetas, mas chamavam-se videntes. Era aquele que vê. As palavras hebraicas, às vezes, como no português, existe um verbo e depois existem adjetivos, sinónimos que têm a raiz naquele verbo. No hebraico existe sempre a raiz. Aqui, neste caso, o verbo ver deu origem a este vidente. E depois ao termo profeta, que era o navi. Depois, a partir de certa altura, começou a usar-se o termo profeta. Eu coloquei aqui um versículo, 1 de Samuel 9:9, onde diz isso mesmo, que antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia-se, vamos ao vidente, aquele que vê. Porque, em vez de profeta, como hoje se diz, dizia-se vidente. Foi o que eu acabei de dizer. Aqui no livro de Samuel, Samuel foi um profeta, foi um juiz, e ele ungiu também os dois primeiros reis, Samuel e David. Este vidente, ele via as coisas espirituais. Agora, desde que o Espírito Santo veio habitar nas pessoas, desde a redenção que Jesus fez, que Yeshua fez,
Nós temos acesso ao Espírito Santo individualmente. Cada um de nós pode buscar e ver coisas espirituais. Cada um vai ter na medida que buscar, independentemente do dom que algum possa ter, porque os dons foram repartidos e uns têm mais um dom, outros outro, mas todos temos acesso ao Espírito. Nesta época não, havia pessoas especiais que tinham estes dons, que eram os videntes, que viam as coisas espirituais. E nem todos estes que viam coisas espirituais seguiam sempre alinhados com Deus. Já nesta altura haviam falsos profetas e verdadeiros profetas. Avançando, então, o mensageiro de Deus aos homens, o profeta é o mensageiro de Deus aos homens, levando-os a deixar o pecado e voltarem-se para Deus. Esta é a característica principal, não é adivinhar. Hoje, aqui pelo YouTube, prolifera uma quantidade de profetas enorme, pessoas a darem profecias, e já chegaram a vir ter comigo e dizem: mas isto nunca me acontece nada destas profecias, porque são profecias, tipo profecias instantâneas ao metro, tipo McDonald's da profecia. Mas aquele que é profeta de Deus vai sempre fazer isto, levar os homens a deixar o pecado. O pecado é aquilo que separa o homem de Deus. Tudo aquilo que separa o homem de Deus é pecado. Avançando, ali temos o profeta, Moisés. Ele é profeta de Deus, ele via as coisas espirituais, ele viu o Filho de Deus, viu Deus na sarça ardente. Temos Elias, até João Batista, que foi o último desta linhagem de profetas, até vir Jesus. Abraão, é Deus que diz, em Gênesis 27, que ele era profeta. Nunca vimos Abraão anunciar assim, como acontece com Elias e outros. Abraão era um profeta mais discreto, mas é Deus que lhe chama de profeta. Era uma pessoa que via, e Abraão comia com o Senhor. Abraão falava com o Senhor. É um profeta. Os profetas não são aquilo que nós hoje fazemos de profetas, não é? Então, nós, hoje nestes dias, depois da vinda de Jesus, temos o Espírito Santo aqui conosco. E também há profecia, também há revelação. Mas nós temos que tentar, especialmente como um padrão, como se fosse um filtro para as escrituras bíblicas. Este não é o tema, não vou fazer aqui a defesa destas escrituras bíblicas, mas diz lá em 1 Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo, que as coisas que os olhos não viram, o coração do homem não percebeu, Deus as preparou para aqueles que o amam. E a nós nos revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas até às profundidades de Deus. O Espírito Santo está aqui hoje também para revelar, vai sempre usar também a palavra escrita. E eu vou ler este versículo. Eu pensava que estava este versículo no outro, parecia que eu já estava a falar da palavra escrita, mas há esta duplicidade. O Espírito que está, e que realmente está aqui para revelar, e depois a Escritura, que era citada por Jesus muitíssimas vezes, que está aqui também como uma voz, e ambas as vozes, elas têm que casar, têm que estar unidas. Diz Pedro, neste caso, o apóstolo Pedro: temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina um lugar escuro. A palavra dos profetas, que está nas Escrituras, ela é como uma luz que ilumina num lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nosso coração. A estrela da alva é aqui uma referência à vinda de Jesus, ao regresso de Jesus. E ele diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, aquela profecia da Escritura destes profetas antigos, ela é para nós uma mensagem hoje que nos continua a anunciar o futuro, mas também a chamar nesta ligação a Deus, a renovar esta nossa ligação a Deus. E todos estes profetas falam uma mesma mensagem. Eles todos se ligam. Não podemos pegar numa mensagem, por exemplo, do Daniel e inventar uma coisa. Elas todas em si,
unidas formam como se fosse um puzzle da vontade perfeita de Deus. E o Espírito de hoje não vem contradizer o que o Espírito revelava anteriormente. Então, hoje, nestes tempos, existem também profetas verdadeiros de Deus. Esses vão sempre levar as pessoas a afastarem-se do pecado e a regressarem àquela origem pura da relação com Deus, não religião, mas relacionamento com Deus. Os profetas que são falsos são os vendilhões de adivinhação, adivinham coisas para as vidas das pessoas e fazem profecias que vai morrer este, vai morrer aquele, que vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. E às vezes algumas coisas acontecem e outras não, mas eles tiram proveito desta adivinhação deles e promovem-se a si mesmos. O profeta de Deus não se promove a si mesmo. Aqueles profetas que nós vemos na Bíblia, eles sofreram muito, eram perseguidos. Se calhar um dia fazemos um vídeo sobre um Micaías, que era esbofeteado pela multidão de profetas que serviam o rei, porque ele era o único que dizia a verdade e ele era maltratado por isso. Jesus também nos disse: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, lobos ferozes. Disse também no capítulo 24, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Surgirão falsos profetas em grande número e enganarão muitos. Vivemos no tempo do engano, da mentira, dos falsos cristos, das falsas religiões, e a multidão geralmente nunca tem a verdade. Então, nós temos que deixar a multidão, as religiões, aquilo que é o engano global. Falsos cristos, falsos profetas, falsos evangelhos. É o mundo onde nós vivemos. É muito fácil ser enganado. Eu escrevi agora aqui umas chaves para entendermos a profecia, já a remeter-nos para os livros que vamos estudar de futuro. Tenho que estar a resumir isto muito, para não ficar o vídeo grande, e vou-vos colocar aqui umas chaves para nós conseguirmos entender as profecias. Seja o livro de Daniel, seja outro profeta do Antigo Testamento, seja até o Mateus 24, quando Jesus anuncia o fim dos tempos, ou as cartas de Paulo, ou o Apocalipse. Estas chaves são muito importantes. O tempo bíblico decorre muitas vezes em espiral e não de forma sequencial. Isto até para vocês começarem a ler a Bíblia desde o Gênesis. O Gênesis descreve 7 dias de criação, não 7 dias de 24 horas, porque o Sol e a Lua determinam estas 24 horas, só são criados no 4º dia. Então, não são dias de 24 horas, são períodos de tempo, do qual o dia de 24 horas é figura daqueles dias da criação. Mas, no capítulo 2, pega outra vez na criação do homem e fala de pormenores. Assim a Bíblia toda tem esta sequência de tempo. Vai à frente e regressa. Vai à frente e regressa. É como se fosse uma espiral. Eu costumo dizer que é um tempo que decorre em espiral. O livro do Apocalipse é assim, o livro de Daniel é assim. Muitos textos, mesmo narrativas, acontece isto. Avança e depois fala para trás de um pormenor qualquer. O ponto 2, os eventos são sempre revelados por partes, com links para outros textos bíblicos, como um puzzle que vamos completando. Vou dar-vos um exemplo. A sala do trono, onde está Deus, já foi vista por muitos profetas de muitas formas. E Isaías viu, Ezequiel, o João do Apocalipse e outros. Eu falo disso num livro da Face do Pai, onde falo só das teofanias. E cada um vê uma parte. Mas quando nós juntamos tudo, ficamos com uma perspectiva geral. Assim também é destas épocas importantes da história. Nós estudamos um profeta, há coisas que são mesmo claras e essas guardamos, aquelas que não são claras nós deixamos pendentes e vamos estudar outro profeta. E o outro profeta por vezes vem completar. E uma coisa não pode contradizer a outra. Aquilo que nenhuma profecia pode contradizer, por exemplo, é Mateus 24 com a sequência que Jesus dá. Jesus veio para aquele povo que era seu, mas os seus não receberam, mas ele fala do global sempre. O Jesus que aparece a João em Apocalipse fala para o global sempre. Não há dois povos. Deus só tem um povo. E ele veio revelar-se a esse povo e agora vai voltar para esse povo, que ele chama a noiva. Então, estas chaves, o ponto 3, existem factos com dupla relevância.
ou cumpridos mais que uma vez. Isto também acontece, vão ver isso acontecer. Às vezes acontece algo na história que é figura, mas ainda não é aquilo que vai acontecer a 100% lá no final, é uma parte. E no final existem profecias com lacunas temporais cumpridas por etapas, que é mais ou menos parecido ao que eu disse anteriormente. Ou seja, não é dito tudo, cada profeta tem uma revelação em parte. Diz lá Paulo em Coríntios que em parte conhecemos, em parte profetizamos. E a nós cabe-nos pelo Espírito Santo, e com muito cuidado, sem estar a inventar nem a fazer profetadas, ver o que é que Deus já revelou. Mas sempre lembrando que o mais importante não é a adivinhação do futuro, o mais importante é nós próprios que estarmos cada vez mais perto de Deus, mais consagrados a Deus, e levar outros. Livrar, havia uma pregadora que dizia saquear o inferno e povoar o céu. Embora o futuro e a eternidade não é no céu, é aqui que Deus fará novos céus e nova terra, mas o princípio é este: tirar as pessoas deste sistema que é satânico e trazê-las para o reino de Deus. Ajudar as pessoas a abrir os olhos. Não somos nós, é o Espírito de Deus, mas Deus precisa que nós falemos, que sejamos estes profetas verdadeiros. E os profetas falsos, eles estarão cá sempre, porque o enganador está. E são muitas seduções. Os homens gostam de ter títulos, de mercantilizar o Evangelho. Então a nós cabe-nos prestar contas a Deus da nossa vida e fazer o trabalho sem ser para tirar proveito e lucro do Evangelho. Eu não sei se tenho aqui mais. Tenho só 2 livros. Estes livros, isto fala o sacerdócio e segunda ordem de Melquisedeque, tem a ver com a mudança que houve daquela lei que existia de um sistema levítico para um novo sacerdócio que fala em Hebreus. E sobre as línguas espirituais, fica aqui se alguém estiver interessado. Está tudo no site Luz e Verdade, gratuito. E os livros que estão físicos também, em papel, também estão com lucro zero. Os que estão a vender na Cruz Azul, o lucro é para a Cruz Azul. E terminamos. Esta é só uma introdução muito breve. Se quiserem enviar algum e-mail com perguntas, está aqui o e-mail, buscando Luz e Verdade. E eu respondo sempre, embora não seja logo imediatamente. E animem-se a estudar agora as profecias. Mateus 24 é a nossa base, mas vamos começar com o profeta Daniel, sempre na perspectiva como é que eu me chego mais a Deus e levo outros. Não é para adivinhar o futuro. O futuro virá e não será sempre tudo conhecido. Então, vamos ficar com esse sentimento no nosso coração, que aquilo que nós queremos é conhecer Deus e levar Deus aos outros. E no meio de tudo isto, sim, aquilo que nós soubermos que vai acontecer vai nos preparar, mas não para obter lucro. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.